Olá para todos que acompanham esse canal. Esse vai ser um vídeo bem diferente. Na verdade ele é para fazer um agradecimento, porque o canal chegou em 1000 inscritos. Nesse exato momento tem 1024. Aí varia, porque às vezes um ou dois saem e um ou dois se inscrevem por dia, normal. E às vezes quando o algoritmo resolve jogar um vídeo para cima, é que sobem as inscrições. Mas como eu disse, eu resolvi fazer esse vídeo por alguns motivos. O principal deles é... a ideia era ficar sem cortes, mas eu já comecei a errar, então... Acontece que eu decidi fazer esse vídeo por alguns motivos. O principal é agradecer. Sério, agradecer a todo mundo que se inscreveu e que comenta, que curte os vídeos. Isso é muito legal e motiva muito a procurar mais conteúdos para continuar conversando como se eu estivesse falando, explicando alguma história para os meus amigos. E o outro motivo é para falar sobre o canal e para responder um comentário recorrente que fica mandando eu faz vídeos mais longos. Então não vai ter muita edição, vou até servir chimarrão em tempo real para o vídeo ficar mais longo aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo e hoje tá tendo um ciclone em Porto Alegre, então se tiver algum barulho, apesar disso aqui ser um estúdio de música, pode ser que entre algum barulho, até porque tá complicado hoje. Eu queria muito fazer vídeos mais longos, mas não dá, não tenho tempo. Eu não quero também cometer nenhuma injustiça nos agradecimentos, mas algumas pessoas são chave nesse processo. Entre elas a minha esposa, que sempre diz que gosta e me motiva a continuar fazendo isso. Pode ser que seja para me agradar, mas tudo bem. Ela é quem me atura, por vezes, algumas horas editando. Também é o meu amigo Ismael, que além de sugerir algumas pautas, ele contribui com várias das artes dele. Aliás, sigam, @o_ismagram no Instagram. Também é o meu casal de amigos Rodrigo e Ana, que desde o início me motivam, dizem, tu tem jeito para isso. Seguem comentando os vídeos, o Rodrigo... diz que começou a ver porque para me apoiar, mas no fim continua vendo porque ele achou bom, então, pô, brigadão mesmo. Eu não posso esquecer do meu amigo Bruno, que é um viciado em Senhor dos Anéis e também volta e meia fala comigo e marcou o sininho, vê todos os vídeos. Sempre que a gente conversa, ele pergunta do canal e comenta. Pô, o Bruno é meu amigo de infância. Brigadão, Bruno. E também aos que eu não conheço pessoalmente, mas que parecem ser meus amigos e aparecem por aqui em quase todos os vídeos. O Ronald Salles, o R.R. Barbosa, o Legado de Tolkien, o Paulo Araújo, enfim, eu vou parar por aqui porque tem mais gente e eu não quero esquecer de ninguém. Então eu vou agradecer a todo mundo que sempre comenta e não quero cometer injustiça. E agora eu vou falar algo que eu não gosto muito, que é falar de mim. Explicar o surgimento do canal. Porque, na verdade, eu não me considero um cara nerd. Até porque nerd era o cara que sentava na frente e tirava boas notas. E eu nunca fui esse cara. Eu gostava era de jogar bola no recreio. E nem geek, que na minha cabeça é um nerd mais descolado e que manja de tecnologias. O que também não é o meu caso. O nome do canal é Geek porque algumas pessoas, principalmente tias, me chamam ou me chamavam de Guigui na infância. E eu achei sonoro quando eu pensei nisso e até então não tive nenhuma ideia melhor para trocar o nome do canal. O meu vício em Tolkien, RPG e outras franquias consideradas nerds vem do início da adolescência. Eu já curti uns desenhos tipo Caverna do Dragão, coisas mitológicas, mas foi com 11, 12 que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal. E aí eu comecei a gostar mais ainda de fantasia. Eu li até o Cálice de Fogo e aí teve uma pausa nos lançamentos até sair a Ordem da Fênix, que eu não li até hoje. E agora nem pretendo. Nessa época eu tava começando a jogar Magic the Gathering, que é um jogo de cartas no qual tu é um mago e tu precisa derrotar o outro baralho. Teu inimigo, que no caso é outro mago. E também uns livros-jogos, que são RPGs que tu joga sozinho e conforme a tua escolha o livro diz, agora se tu quer fazer isso, vai pra página tal. Se tu quer ir pelo caminho tal, página tal, trecho tal. Eu tenho um irmão que é 12 anos mais velho que eu e tinha impresso e guardado lá por casa um livro do sistema GURPS,
que eu nunca entendi, mas cheguei a criar sei lá quantas fichas sem nunca jogar. E é muito complicado, e aí eu saquei por que ele nunca gostou muito de RPG. Por aí eu já tinha uns 13 anos e daí saiu nos cinemas A Sociedade do Anel. Um pouco antes de eu ver, eu lembro de ter jogado umas aventuras curtas de RPG com o Rodrigo, que eu citei anteriormente, na casa da praia, só que o mestre era o irmão dele, o Pedro. A gente tentou jogar 3DT, eu lembro de uma vez que a gente tentou jogar Lobisomem, que era meio parecido com Vampiro à Máscara, só que acontece que as campanhas não duravam muito. Lá, menos de 2 horas de jogo, eles costumavam brigar bastante, aí acabava a campanha. E foi lá em Tramandaí, aliás, que eu vi o primeiro filme de Senhor dos Anéis. E aí, é isso. Isso no final do verão, porque lá os filmes chegavam depois, quando estavam para sair de cartaz aqui em Porto Alegre, iam lá pra praia. Que agora não tem nem mais cinema Tramandaí, o que é uma pena. E aí, tudo que eu queria ter imaginado tava ali, tipo anão, elfo, troll, cara, aquilo que eu precisava pra soltar a imaginação sem freio. E é engraçado que eu lembro que muitas pessoas na época que viram comentavam, é legal, mas não tem final. Porque até então não era comum um filme não ter um fim. Deixar tudo pra parte 2 e o final aberto. Então muita gente disse que era muito bom, mas odiou porque não tinha final. E aí eu, depois de ver A Sociedade do Anel, eu comecei a incomodar a mãe sei lá quantos meses até ganhar o livro. Aí ela me deu aquele que a capa são os Argonauts, são os 3 em um só. E eu lembro de ter lido sem parar até terminar. Ó, as telhas batendo. Nesse mesmo verão, quando eu voltei para Porto Alegre, que eu mostrei as cartas de Magic pro Bruno. E ele me disse que um cara que se mudou pra nossa rua também tinha, o Rafael. Alguns dias depois a gente alugou a fita de Senhor dos Anéis. E em questão de dias, todos na rua eram viciados em Senhor dos Anéis e jogavam Magic. Toda gurizada. E aí toda sexta a gente ia na Jambô, ali no centro, que era um lugar onde tinham mesas e outros jogadores mais velhos para trocar cartas. E até hoje eu me pergunto, porque lá tinha uns caras 30, 40 anos que eles estavam todos os dias lá. O que essa galera fazia da vida, assim? Nessa época, o Rafael, que era uns 2 anos mais velho do que eu, o pessoal, ele era o mais velho da galera. Aliás, ele estava criando um RPG, um sistema próprio. Isso porque ele já tinha jogado D&D de verdade com um grupo de adultos. E ele já tinha os dados e em seguida todos nós também conseguimos comprar. E eu lembro de incomodar muito a mãe depois para me dar o livro do D&D 3.5, que eu vi na livraria Saraiva, e aí eu tive que ajudar o pai a arrumar um galpão dos fundos de casa umas 2 semanas seguidas para ter como recompensa o livro do jogador. Nessa época, ninguém trabalhava. E aí a gente só tinha que ir para a escola de tarde, jogar futebol na rua, e quando não dava mais para enxergar a bola, a gente ia pra casa de alguém e ficava jogando RPG. Tudo sujo. Até a mãe da casa mandar os amigos embora. Isso foi mudando porque nós fomos ficando mais velhos e arranjando empregos, e aí o ritual passou a ser jogar toda sexta pra sábado até clarear o dia. Depois o tempo foi diminuindo e, enfim, a vida levou cada um pra um canto e eu sinto muita falta de conviver com essa galera. Foi nesse período aí, entre 13, 21, 22 anos, que eu li muito, sem parar. E muitas das coisas que eu falo sobre Tolkien eu aprendi nesse período. Depois eu fui comprando os outros livros, Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, que eu ganhei de aniversário há alguns anos. Eu li o Silmarillion umas 2 vezes, confesso que eu não entendi nenhuma. Depois eu li mais uma vez e aí as coisas começaram a fazer sentido. O Contos Inacabados eu li, é muito bom. E também foi em algum ponto nessas idades que um ex-amigo nosso tinha baixado e nos passou PDFs de Watchmen, que hoje em dia eu já devo ter lido umas 5 vezes, V de Vingança, Neuromancer, Sandman, entre outros. Livros e quadrinhos que eu só poderia ter lido assim, porque até hoje eu não tenho condições financeiras de ter acesso a esses físicos. Aliás, foi por aí que eu li os livros da magia do Neil Gaiman e descobri que Harry Potter era uma cópia. O que me desencantou a querer continuar lendo. Tá, mas e o canal? Entre 2018 e 2020 eu trabalhava na madrugada, então eu tinha bastante tempo livre na madrugada para ficar vendo vídeos no trabalho.
E aí eu assistia vários canais como Talk Talking e alguns gringos falando sobre o Senhor dos Anéis. Acontece que algo que me incomodava é que eles eram muito longos. Queria saber a história do Rei Bruxo, 29 minutos falando devagar sobre ele. Aí, quero saber dos Elfos da Floresta. Aí, sei lá, 35 minutos com diálogo meio arrastado, música meio de sono. Não que seja uma crítica, mas é um estilo diferente. E eu queria alguém resumindo, coisas que eu ainda tinha dúvida, não para saber o nome da tataravó do Pippin lá pelos 18 minutos do vídeo. Esse foi um ponto. Só que eu tenho vergonha de falar em público, então ainda bem que vocês estão aí do outro lado. Outro ponto foi que num dia a gente viu o Homem-Aranha nos cinemas. E eu fiquei com umas dúvidas. Aí em casa eu fui ver se alguém falava algo sobre no YouTube. E achei o Ei Nerd. A proposta era interessante e ele fala bem. E durante uns dias eu fiquei olhando os vídeos dele sobre algumas sagas de quadrinho, mas não demorou muito até eu sacar que ele só faz isso pela grana. Tem toda uma equipe de roteiristas escrevendo, e quando cai em assuntos como Star Wars, Senhor dos Anéis, The Witcher, ele não manja quase nada e fala o superficial. Eu acho que quadrinhos da Marvel, DC, ele tem um bom conhecimento. Mas a vida é muito curta para perder 1 minuto e meio assistindo um comercial dentro de um vídeo. E, cara, nenhum adulto tem tempo de gravar e soltar 3 vídeos sobre 3 assuntos diferentes, como Naruto, Homem-Aranha e algum filme que esteja no mainstream. Tipo, não tem como tu ver e gostar e ler e apreciar de verdade tanta coisa ao mesmo tempo. Só que vendo isso eu pensei, cara, eu consigo falar desses assuntos nerd, geek com certa propriedade, apesar de não ser um deles. Aí eu via uma galera muito nerdola postando e tipo, meus amigos não são assim. A gente curte essas paradas, mas nenhum dos meus amigos é tão assim. Por que ninguém chinelão tipo eu faz uma coisa dessas? Era meio estranho porque era tudo meio umas caras de pleiba com os quartos cheios de brinquedo e dominando essa parada. Então tipo assim, se é de graça postar vídeo e eu entendo o básico de edição, vamos lá, né? Eu trabalho com vídeos desde 2014 e atualmente eu trabalho diariamente com sonoplastia. Então é por isso que esse cenário na verdade é um estúdio de música. E é por isso que, apesar da edição do vídeo ser feito meio nas coxas, o áudio nunca tá ruim. E aliás é por isso que o canal não tem vinheta e não vai ter, porque no momento que eu criar uma vinheta vai virar meu trabalho, porque eu já faço isso no trabalho. Então não vai ter vinheta. Fora que ela rouba preciosos segundos da vida de vocês e eu acho muito chato. Vamos ao vídeo, mas primeiro, vinheta. Então, eu pensei que curtindo tudo isso, que essa galera nerd curte, mas fazendo vídeos menos elaborados, para quem não tem tanto tempo assim também, conhecer coisas desses universos. Eu achei que eu conseguiria fazer um canal nerd, mas que não fosse só pra essa galera. Aliás, eu tenho um pé atrás, eu tenho uma teoria de que essa galera da bolha nerd tem certos traços de misoginia, racismo e outras paradas que eu ainda vou falar por aqui, em algum vídeo. Não à toa, o público feminino aqui é só 3, alguma coisa por cento. E essa ideia de falar em um canal voltou forte quando eu vi o Mandalorian, pois ali tinham coisas de background que eu já entendia por ter lido alguns quadrinhos de Star Wars e visto alguns episódios das séries animadas. Mas foi quando saiu a 2ª temporada e apareceu o Cad Bane que eu tomei coragem, fui ali na esquina, comprei um suporte para prender o celular num pedestal de microfone e gravei o primeiro vídeo. Que depois eu vi e achei uma porcaria e nunca postei. E daí eu desisti. Só que em setembro do ano passado estreou a série Os Anéis de Poder. Eu assisti de madrugada e ao acordar eu gravei um vídeo. Fiz a edição correndo para dar tempo de publicar antes de ter que buscar minha filha na escola e ir trabalhar. Só que ao terminar eu percebi que o canal era o meu e-mail do Gmail, a assinatura. Então não tinha um nome. Não tinha também uma imagem para colocar na capa do vídeo. Era só eu falando e abraço. Sério, o primeiro vídeo do canal é muito editado na correria, assim. Uns dias antes eu tinha ganho do meu amigo Ismael esse quadro do Gandalf. Eu tirei uma foto dele, usei a primeira fonte do Photoshop que apareceu, postei e saí correndo. Todo envergonhado. Acontece que, para minha surpresa, as pessoas começaram a acessar
E eu mandei para umas 7 pessoas que eu sei que gostam de Senhor dos Anéis. Imaginei que iam ter esses views e mais alguns. Só que no final daquele dia já tava quase em 100. Tipo assim, 100 pessoas, as quais eu não conhecia, umas 90 que viram. E alguns comentaram elogiando. Daí em diante eu postei um vídeo por semana após cada episódio. A galera incentivou, mas pro meu azar, poucos gostaram da série. Então assim que ela terminou, eu comecei a catar outras coisas de Tolkien para continuar fazendo vídeos. E volta e meia outros assuntos. Acontece que quando eu falo do Tolkien, os vídeos chegam em mais de 100 views em menos de 10 horas. Quando eu faço vídeo de outras coisas, às vezes bem mais elaborados, eles flopam. Mas eu vou continuar fazendo, azar. Agora, sobre fazer vídeos mais longos, eu realmente queria alongar o conteúdo. Se eu conseguisse deixar todos em uns 5 minutos, estava bom. Só que eu não consigo. Eu faço o roteiro e, para não esquecer, eu anoto tudo num note que está atrás do celular. Eu gravo, edito, publico, tenho que pensar no roteiro, catar as imagens, etc. E não que isso seja louvável uma pessoa só fazer tudo. Eu queria mesmo era ter uma equipe. Mas eu mal consigo chegar no fim do mês com dinheiro. Então, tipo, eu tô numa zona confortável que me permite volta e meia ter tempo de fazer isso. Só que o tempo não é tão grande. E eu tenho uma esposa e uma filha e elas são a minha prioridade e atenção. Talvez se uma hora monetizar eu possa fazer menos vídeos e com mais tempo, mas por agora o algoritmo fica exigindo quantidade. Claro que eu penso em melhorar a qualidade, por vezes eu fico pensando isso ou aquilo poderia ter dito ou feito ou editado diferente, ali eu poderia ter posto o trecho tal da imagem. Mas para agilizar e não deixar o canal parado, eu acabo soltando eles assim mesmo. Então, por mais que comentem e faz vídeos mais longos, por enquanto tá difícil. Aliás, esse vai ser o mais longo, provavelmente. Agora quero ver se tu cobra vídeos mais longos, tu vai assistir todo ele. E agora um tema polêmico. Política. E isso é algo que me incomoda em outros canais, é o quanto eles têm audiência gigante, poderiam se posicionar sobre coisas óbvias, mas preferem não, pra não perder inscritos. Tipo, cara, para com isso. Tu não se posicionar já é um ato político. Ficar quieto sobre certas pautas já diz muito sobre quem tu é. E fica bem óbvio para quem acompanha recorrentemente que eu odeio a extrema-direita. E aí tem alguns vídeos que eu não toco nesse assunto, a galera se inscreve, aí daqui a pouco chega nos vídeos que eu falo, me xinga e tira a inscrição. É muito engraçado, obrigado pela audiência. Tipo assim, eu consigo dialogar com o resto, mas com a extrema-direita não tem papo, é fogo nos racistas. E é por isso que eu não me dou o trabalho de responder quando vem alguém incomodar nos comentários. Que eu sei que se me visse cara a cara ia sair correndo. Aliás, a maioria desses eles nem põem a própria foto, eles se escondem porque no fundo eles sabem que eles são escrotos e têm vergonha de admitir. Aí eles usam as redes sociais para expressar o quanto eles são um lixo e têm cabeça podre. Tipo, não que o Tolkien fosse de esquerda, nem o George Lucas. Aliás, nenhum deles é santo e tem umas questões aí também para tratar. Só que o Senhor dos Anéis é sobre um tenente que acha que a sua visão de mundo é correta e quer oprimir os povos livres. Já no Star Wars é mais óbvio ainda que o Império é extremo-direito, pois inclusive eles usam roupas semelhantes aos nazis para deixar isso mais claro. Assim como outros exemplos, como os X-Men são sobre inclusão de pessoas diferentes e jovens tentando se adaptar à vida adulta. Assim como tudo que o Alan Moore faz denuncia sobre quão opressor é o sistema capitalista, etc. Então tá muito na cara que para ser um nerd ou geek um dos critérios deveria ser entender as mensagens. Mas parece que não. Parece que existe um manual do que gostar e como agir para fazer parte desse clubinho. Eu já recebi algumas mensagens me chamando de fake porque geek não pode ter tatuagem. E aí no início eu achei que eram brincadeiras, mas eu percebi que alguns não, tipo... Então assim, não dá pra desligar o cérebro e falar de fantasia sem fazer essas relações. Já outra questão que pega de vez em quando é a síndrome do impostor, mas isso está diminuindo. Erva. Acontece que eu tô falando aqui no mesmo lugar que caras milionários como o Peter Jordan do Ei Nerd, que apesar de tudo, ele sabe como apresentar e tem uma estrutura gigantesca. Caras como
canal do Mando, que são bons vídeos bem feitos sobre Star Wars, só que por uma grande equipe. Só que eu me sinto meio ignorante mesmo por estar no mesmo site que o Quadrinhos na Sarjeta, no qual o Alexandre Link é um doutor especializado na pesquisa de quadrinhos e tem 500 vezes mais conhecimento sobre isso do que eu para falar. Então ele consegue aprofundar questões sociais e filosóficas que eu tenho que remar muito para chegar. Assim como eu me sinto intimidado quando eu tenho que falar algo de história sabendo que o Eduardo Bueno também está por aqui. Alguém que eu só poderia discutir Bob Dylan. E por vezes rola esse sentimento de que aqui é só eu e umas coisas que eu li e meio que ficaram na memória e eu tô passando adiante. Mas eu acho que isso é comum em qualquer profissão ou hobby. E o meio de combater isso é melhorando. No caso desse canal é lendo mais e mais para compreender mensagens, especializar nas histórias e autores e artistas para não me sentir menos que o Link, por exemplo. É lendo mais os livros do Peninha e de outros historiadores para não ficar tão atrás dele. E por aí vai. A melhor maneira de não se sentir menos é adquirindo experiência, de vida e de cultura, principalmente. Quer dizer, não sei se principalmente de vida é importante também. Para chegar aqui falando como igual, porque sim, esses dois últimos são referências. E eu quero dialogar no mesmo patamar que eles um dia. Não que o dono da empresa X que herdou do pai. Ou com fulano que sabe tudo de finança e direito. Né, esquece. Esse bando de endinheirado aí nem dorme direito. E eles sabem disso. Já sobre o futuro do canal, como eu disse antes, esse vídeo é para agradecer a todo mundo que se inscreveu e... Cara, ainda não caiu a ficha que tem mais de 1000 inscritos. Tipo, mais de 1000 pessoas se prestaram a isso. Só que é muito difícil monetizar nessa bagaça. Às vezes eu encho o saco de ficar falando sobre Tolkien o tempo todo. Eu confesso que nesse primeiro ano eu quis tentar chegar nas tão sonhadas 4.000 horas, mas digamos que é quase impossível. Então a tendência é segurar e postar menos, mas com roteiros melhores, porque é uma trabalheira. Talvez falar um pouco menos sobre Senhor dos Anéis, mais de outras coisas que eu tô lendo. No mais, eu agradeço todos que se inscreveram e não desistam de mim. Até a próxima.